Olá, como vai? Esse mês de agosto é o mês vocacional. A igreja celebra as vocações. E no segundo domingo de agosto é celebrado o Dia dos Pais. Eu gostaria de falar um pouco sobre o meu pai. O nome do meu pai era José Antônio, mas ele era mais conhecido como José Baiano, Zé Baiano. Meu pai era um homem honesto, trabalhador, temente a Deus. Era uma pessoa muito boa. Porém, ele era uma pessoa um pouco silenciosa, né? Não era de muita conversa. Ele ficava, como se diz hoje, ele ficava na dele. E comecinho da década de 80, eu já era casado, tinha um filho e morava em Rancho Alegre do Oeste, aqui pertinho, né? Rancho Alegre, Paraná. Eu era professor em Rancho Alegre. E o meu pai, que não era muito de ficar visitando os outros, foi fazer nos honrar com a sua visita lá em Rancho Alegre. E ele ficou uns dias conosco. Ele passou o Natal e passou o Ano Novo lá em casa, em Rancho Alegre. Mas naquela época a gente não tinha muita conversa, a gente não conversava muito por causa dele ser assim, caladão, né? A gente acabava não conversando muito. Mas uma coisa que ficou, né, na lembrança, né, sim, uma coisa boa, é que a gente todos os dias rezava o terço em família. Mas hoje também eu fico pensando que eu poderia ter aproveitado mais aquela visita do meu pai. Poderia ter conversado mais com ele, poderia ter feito perguntas para ele, poderia ter vivenciado com mais intensidade aquele momento, aqueles dias com meu pai lá em casa. Mas na época, eu, por exemplo, não tive essa noção, né? A noção do momento que eu estava vivendo. Quão grande era aquele momento, quão maravilhoso era aquele momento com o meu pai lá em casa. Parece que quando a coisa está acontecendo, a gente não dá o devido valor, não é mesmo? A gente não valoriza os momentos, a gente não curte os momentos. Parece que os momentos vão se repetir, mas a verdade é que muitos momentos não se repetem. Porque meu pai passou lá em casa o Natal e o Ano Novo, e no comecinho de janeiro nós viemos para Goiuerê, para casa dele. E aí quando foi no comecinho de fevereiro, o meu pai faleceu. Então é por isso que eu estou falando, que a gente tem que aproveitar os momentos que a vida nos oferece, como se fossem o último, porque às vezes é o último mesmo, como aquele. Foi a primeira vez que o meu pai nos visitou, a primeira vez que o meu pai ficou lá em casa uns dias, né, mais de uma semana, e eu não soube aproveitar como deveria. Hoje eu fico imaginando, nossa, como foi espetacular, como foi grandioso, como foi maravilhoso aquele tempo de visita lá. Temos que aproveitar os momentos, fazer a ficha cair na marra, fazer a ficha cair, não, esse é um momento, estou vivendo esse momento aqui agora, esse momento é bom, esse momento é maravilhoso.
deixa eu aproveitar, deixa eu conversar. Hoje é o celular que atrapalha. Naquela época, nos anos 80, era a televisão. A gente ficava ligado na televisão, novela, filme, programas de televisão, e não conversava, não tirava tempo para conversa. Os padres naquela época reclamavam muito da televisão, porque a televisão estava tirando o diálogo da família. Hoje, além da televisão, da programação da televisão, tem as redes sociais, né? O celular, que às vezes nos atrapalha o diálogo, a conversa, a interação, a brincadeira, a risada. Como disse uma vez uma professora minha num curso que eu estava fazendo, ela falou: já que temos que viver esse momento, vamos vivê-lo com todo requinte. Então é isso mesmo, vamos viver cada momento com todo requinte. Porque as coisas passam, as coisas vão embora, e depois não vai ser mais do mesmo jeito. Às vezes as coisas não se repetem, e quando se repete diferente. Aquele momento é único, é especial, é único. Então essa é a mensagem de hoje. Vamos viver bem cada momento, aproveitar a vida, aproveitar as coisas que acontecem, que vão acontecendo.